Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos dar continuidade à nossa série de vídeos em que analisamos a obra A Vida Intelectual de Sertilanges. Nós estamos analisando cada parte desse livro e fazendo comentários. Nós já verificamos o conceito, as características e vários aspectos sobre o que é um intelectual e os seus objetivos e a sua aplicabilidade. Então damos prosseguimento. É muito comum as pessoas se questionarem sobre quanto tempo se deve dedicar à vida intelectual. Para o Sertilanges, na sua obra A Vida Intelectual, eu utilizo especificamente essa edição aqui da tradução do Antônio Pinto de Carvalho, mas existem várias edições que você pode adquirir. Para o Sertilanges, o intelectual ele tem que ser intelectual 24 horas, ou seja, não se desliga o botão de intelectual e depois passa a ser outra coisa. Quem busca ser intelectual, ele sempre está de forma ativa ali, utilizando todos os meios, mesmo trabalhando, mesmo atuando em outras coisas, ele sempre se vê como intelectual, porque ele sempre tem em mente o seu objetivo, os seus objetos de estudo. Então, mesmo estando ali de uma forma distante dos livros ou distante da sua pesquisa, você vai utilizar a sua racionalidade, a sua mentalidade para justamente adquirir conhecimento ou mesmo se melhorar, se desenvolver intelectualmente, E nisso surge esse questionamento, Quanto tempo se deve dedicar de fato ao estudo, à leitura de um livro, ou a fazer ali um determinado resumo, ou fazer anotações, etc. E o Sertilanges, ele vai falar justamente sobre essa questão do tempo. Grande parte das pessoas, a maioria das pessoas, precisa trabalhar para se sustentar. Então, é quase inviável para muitas pessoas se dedicar completamente à vida intelectual sem precisar de ter o trabalho, ou seja, uma vida de ócio dedicada só aos estudos. Então, a grande maioria dessas pessoas tem ali um trabalho e, através desse trabalho, se sustenta e sobra determinados tempos, determinados momentos em que ela pode fazer os seus estudos determinados. Então, é por isso que o Sertilanges fala que pelo menos 2 horas por dia é o necessário para se buscar uma vida intelectual, E aqui, fazendo uma leitura dos seus comentários, ele alerta, Escuta-me, ó jovem que compreendes esta linguagem e a quem os heróis da inteligência parecem chamarem misteriosamente, mas que receias encontrar-te desprovido. Tens 2 horas por dia? Podes obrigar-te a reservá-las ciosamente, a empregá-las com ardor e depois, destinado também de antemão ao reino de Deus, podes beber o cálice de sabor esquisito e amargo que essas páginas quereriam dar-te a provar? Se a tua resposta é afirmativa, tem confiança. Mais do que isso, repousa na certeza. Então, ele diz 2 horas pelo menos por dia, E além de fazer as suas obrigações de estudo comprometido, de estudo reto, e direcionado, utilizando aqui, empregando com ardor, ou seja, de forma disciplinada mesmo, Você vai fazer seus estudos 2 horas por dia de forma constante, porque na vida intelectual a grande questão para se aprimorar no desenvolvimento é através do tempo. Então você vai utilizar cada dia essas 2 horas de forma bastante proveitosa, sem distrações, sem buscar outras questões que não sejam propriamente aquele estudo. São 2 horas com muito foco, com muito direcionamento. E além disso, buscando também a vida espiritual, que é importante aqui para os Sertilanges, Ele coloca se destinando ao reino de Deus, buscando atingir a salvação também. Então, aliando a sua vida dedicada aos estudos e também um pouco à vida espiritual, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Ele coloca, se a tua resposta é afirmativa, se você tem 2 horas, se você realiza tudo com disciplina, etc., tenha confiança que mais do que isso repousa na certeza. Então, certamente você irá atingir os seus objetivos se você conseguir ser disciplinado. Então, a disciplina é muito importante na vida intelectual, E ele continua, então. Obrigado a ganhar a vida, ganhá-la-ás sem lhe sacrificar, como tantas vezes acontece, a liberdade da alma. Entregue a ti, sentir-te-ás atirado com maior violência para os teus nobres fins. A maior parte dos grandes homens exerceu um ofício. Na opinião de muitos, as 2 horas que peço bastam para talhar um destino intelectual. Aprende a administrar esse pouco tempo. Mergulha todos os dias no manancial que,
desentendendo aumenta a sede. Ou seja, o que ele está dizendo que grande parte das pessoas que buscam a vida intelectual, elas têm um trabalho. Ele coloca aqui, né? A maior parte dos grandes homens exerceu um ofício. Então você não precisa se desanimar ao fato de você ter uma carga horária de um trabalho muito intenso e dizer que você não pode ter uma vida intelectual. Na verdade, você pode conciliar a sua vida de trabalho com a sua vida intelectual, fazendo a sua própria vida mais proveitosa, né? E nisso atingindo seus objetivos enquanto estudioso. Então, se você tem essa obrigação de ganhar a vida e se sacrificar com aquilo, você não pode abrir mão da sua liberdade, a liberdade da alma que ele coloca, né? Ou seja, no sentido de que você vai se dedicar 24 horas a esse serviço sem ter uma possibilidade de desenvolvimento intelectual, de estudo, etc. Simplesmente ele diz que você tem que ter esse espaço de 2 horas, esse comprometimento com esse estudo de 2 horas pelo menos, né? É diferente de um estudo para concurso público, para uma prova, etc, né? Porque para estudar para o concurso, para a prova, você tem que se dedicar por um tempo maior, no mínimo 4 horas, 5 horas pelo menos, para ter aí um bom resultado, né, em exames e provas, etc. Porque aí você está lidando com o acúmulo de informações ao longo do tempo para depois utilizá-los em uma prova. Enquanto que na vida intelectual o estudo ele é mais lento, né, ele é mais, digamos assim, dividido ao longo do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, você vai acumulando informações, você vai ganhando experiência no seu próprio estudo. Então, é um trabalho que demanda tempo mesmo. A própria leitura dos clássicos, né? Você não pode fazer uma leitura de um clássico de forma rápida, porque ali você vai estar só buscando as informações nessa obra. Imagina ler Dante em poucas horas. Você vai estar simplesmente estragando o prazer da leitura, estragando ali o que você pode extrair de bom daquela obra. Então, as leituras das obras clássicas, elas também são dessa forma. Elas são devagar, você tem que refletir, você tem que aproveitar a sua leitura, as palavras que estão ali inseridas e colocar isso na sua própria vida mesmo e também utilizar da sua própria experiência de vida para entender o significado daquele texto. Então, é uma série de questões, né, que se aliam a isso. A questão do tempo ela é importantíssima, porque, como ele diz, cedo ou tarde você vai atingir seus objetivos se você se concentrar e se direcionar para isso, né? E ele continua então no texto. Queres contribuir com a tua cota para perpetuar a sabedoria entre os homens, para recolher a herança dos séculos, para fornecer ao presente as regras do espírito, para descobrir os fatos e as causas, para orientar os olhos inconstantes na direção das causas primeiras e os corações na dos fins supremos, para reaviver a chama que se apaga e organizar a propaganda da verdade do bem? É esse um quião que vale, sem dúvida, sacrifícios suplementares e o culto de uma paixão absorvente. Aqui ele fala sobre os objetivos da vida intelectual, né? Contribuir com a sua cota naquilo que está relacionado à sabedoria de todos os homens, recolher essa herança dos séculos, tudo aquilo que já foi estudado e aprimorado dos grandes pensadores, aprender isso como uma herança e fornecer então o seu presente, né, através aqui de algo que você descobriu, através de uma causa, de algo que você conseguiu perceber que outras pessoas não haviam percebido antes, ou que você descobriu através aí de fatos e de fontes, né? Então é bem interessante a contribuição da vida intelectual. Ele ainda continua, o estudo e a prática daquilo que o padre Gratry chama a lógica viva, isto é, o desenvolvimento do nosso espírito ou o verbo humano, pelo contato direto ou indireto com o espírito e o verbo divino, este estudo grave e esta prática perseverante francar-te-ão a entrada no santuário admirável. Hás de pertencer ao número dos que crescem, adquirem e se preparam para os dons magníficos. Se Deus quiser, também tu encontrarás lugar um dia na Assembleia dos Espíritos Nobres. Aqui o Sertões incentivando, né, o seu leitor, dizendo que você precisa ter aí essa vida reta, né, e pertencer a esse número dessas pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo, né, adquirindo informações, adquirindo conhecimento e se preparando para desenvolver os seus dons, especialmente no âmbito da vida intelectual. Então, tendo essa noção, né, do desenvolvimento do seu espírito, você vai utilizar e aproveitar tudo isso
para todos os seres humanos, né? Utilizando e fornecendo, né, aquilo que você encontrou de mais elementar dentro dessa grande assembleia, que ele coloca Assembleia dos Espíritos Nobres, né? Dentre o rol dos grandes pensadores, você pode se tornar também alguém que contribuiu com a sua obra, com os seus estudos no âmbito da vida intelectual. Então é esse o capítulo dessa parte aqui que trata sobre essa questão do tempo, né? Então estudar pelo menos 2 horas de forma constante, essa é a recomendação do Sertulanges, para um tempo razoável da vida intelectual, embora, como eu já disse, né, a vida intelectual ela é integral, né, ela é 24 horas. Você vive, por isso se chama propriamente o nome, né, vida intelectual, é uma vida dedicada a isso, a vida intelectual. E essas 2 horas são as horas que você tem de prática direcionada mesmo na sua leitura, na sua escrita, etc. Então é um tempo razoável dentro todo o dia das 24 horas, né, que você trabalha, tem que dormir, tem que fazer outras atividades, etc. 2 horas é o tempo razoável considerado por Sertulanges. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Acompanhe nossos vídeos. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.